faço parte da equipe de engenharia responsável pela construção de uma nova ponte aqui na minha cidade. Mesmo trabalhando como estagiária, estou aprendendo muitas coisas novas sobre construção civil. Eu faço parte da equipe de engenharia responsável pela construção de uma nova ponte aqui na minha cidade. Mesmo trabalhando como estagiária, estou aprendendo muitas coisas novas sobre construção civil. Um dos pontos de aprendizado que mais me surpreendeu foi descobrir o quão versáteis podem ser os elementos metálicos. Os elementos metálicos mais usados na área da construção civil são os materiais ferrosos, que possuem mais de 90% de ferro em sua composição. Um exemplo é o aço, que é comumente aplicado para transmitir a ideia de modernidade e tecnologia. Isso acontece porque esse material absorve muito bem os esforços. É considerado leve e oferece beleza às estruturas, o que dispensa gastos com acabamentos. Normalmente, nós empregamos o aço em estruturas de galpões industriais e grandes edificações, com o objetivo de industrializar a construção. Isso porque o metal possui propriedades importantes que dão versatilidade de aplicação, como a ductilidade, a resiliência, a tenacidade e a dureza. Aliás, eu separei uma matéria bem legal sobre o uso do aço na construção civil. Dá uma olhada. Ainda incomum na arquitetura residencial, o uso de estruturas metálicas na construção de casas vem ganhando espaço de acordo com João Batista, que há 25 anos atua com projeto e execução de obras em estruturas de aço. O mercado está crescente. Há anos atrás, a estrutura metálica no Brasil era usada só na indústria. Galpões industriais, mezaninos metálicos, mais na indústria. A arquitetura começou, há uns 4 ou 5 anos atrás, a trazer a metálica para a área residencial. Então hoje nós já estamos fazendo casas inteiras de estrutura metálica. O empresário acredita que futuramente esse sistema de construção irá abarcar também casas populares. A gente constrói só casas de médio e alto padrão, mas eu acredito que futuramente vão começar até casas populares a ser construídas com metálica, porque popularizou, o preço baixa. Comumente utilizadas na indústria, Ivan optou por estruturas metálicas para a construção de mezanino, escada e telhado desses galpões, em razão da qualidade e do custo-benefício. A principal vantagem que eu vejo é a velocidade da construção. É uma construção limpa, onde eu não tenho, ao final de uma obra, tanto entulho. É uma construção rápida. Eu posso ganhar de 30% a 50% de velocidade em tempo, é um tempo mais curto, e ela tem um custo menor que a alvenaria. E para a indústria, o mais importante talvez seja a questão de mobilidade. Se eu precisar readequar uma troca de equipamento ou alterar a linha de produção, eu consigo ter essa possibilidade de modificar, alterar, ampliar, e que com estrutura de alvenaria seria ou muito difícil ou impossível. Mas o uso dessas estruturas exige cuidados, como explica o responsável técnico pela construção desses galpões industriais. No momento que a peça está sendo içada, entendeu? Os operários já precisam estar em cima, justamente com o cinto de segurança, né, já com a solda ou com a chave para ser parafusado. Então, içar no centro de gravidade da peça e com 2 cordas nas extremidades, para que ela não venha tendo um tombamento, ela não venha girar. Então, isso é o importante no momento da montagem. Outro ponto que merece atenção e que inclusive pode atrair adesão popular futuramente, diz respeito à manutenção dessas estruturas. A estrutura de aço, ela só tem a manutenção de pintura, seria por causa da corrosão. E nós, como fabricantes, já aplicamos uma tinta especial epóxi, que é industrial de alta resistência, que protege o aço 100%. Então, você protegeu, não tem manutenção.
Outra característica do aço é o jeito como ele se adapta às tensões que suporta e às deformações que sofre. Depois de submetido a uma tensão específica, o aço pode retornar a seu estado inicial, sem apresentar nenhuma deformação. Essa situação representa a fase elástica. Agora, quando o aço não volta ao seu estado inicial, ele configura uma deformação. Assim, dizemos que ele está em sua fase plástica. Quando o aço está em sua fase plástica, ele pode avançar para a fase de escoamento. Isso acontece quando ele sofre um grande aumento de deformação com uma pequena variação de tensão. Ou então, ele pode evoluir para uma fase de encruamento, quando ele passa por um rearranjo por conta do aumento de tensão, até atingir o seu limite de ruptura. Ainda existe a possibilidade de ele alcançar a fase de estricção, que acontece quando a seção transversal do aço é reduzida até atingir a sua ruptura. Nesse projeto que eu estou participando, aprendi também que nós temos que determinar as ações que agem sobre o aço antes de dimensionar o material. Essas ações podem ser classificadas como permanentes, como o peso próprio da estrutura, variáveis, como a ação de sobrecarga de uso, ou excepcionais, como no caso de abalos sísmicos. Para que o aço suporte as ações que vai sofrer em uma estrutura, é preciso que o material seja unido por meio de ligações. As ligações mais usadas em estruturas metálicas são as parafusadas, muito comuns em conexões executadas em campo. Além disso, também podemos fazer as ligações soldadas, que são mais comuns em conexões realizadas em fábrica, já que elas demandam um maior rigor tecnológico. Bom, eu confesso que eu adorei saber que o aço é um material que tem tantas características positivas para a construção civil, e por isso pretendo continuar estudando mais sobre esse assunto. E você, o que acha de fazer o mesmo? Bons estudos e até a próxima!